Eu vejo o Banco Central como uma grande fintech. E você não tem isso em lugar nenhum. É muito engraçado a quantidade de gente que copia a gente. As fintechs e os bancos seguem as demandas do usuário. E essa demanda começou a ser criada. Os dados de nômades digitais crescem bastante ano a ano. Geração Z, pessoas fazendo faculdade fora. O câmbio hoje, ele é um dos poucos jeitos que ainda tem como os bancos e as fintechs terem uma linha de receita. Mas é um mercado que, se você olhar por trás, uma tesouraria, uma operação e um desenvolvimento de produto de câmbio, é extremamente complexo, mas para o usuário hoje isso se tornou fácil. Então, é a nova oportunidade do mercado. E os bancos começaram a perceber isso. Eu tenho uma gama de usuários que eu consigo entender o que ele quer, o que ele não quer, o que ele está procurando, quando ele está viajando, o que ele precisa. E se o usuário já está comigo, por que não lançar mais uma conta global? Eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho visto bastante o assunto de conta global. Quando a gente entra numas instituições, no aplicativo, etc., é um tema que está ganhando cada vez mais presença na nossa vida e a gente mais não sabe, quase não sabe mais o que é local, global, isso tem se misturado, está ficando cada vez mais embedado no nosso dia a dia, seja de um lado no momento de fazer compra, seja no outro no momento de você viajar, no momento de você fazer alguma transação, etc. Algo que parecia tão difícil há não muito tempo atrás, hoje está se tornando cada vez mais fácil. E esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre cidadãos globais, sobre conta global. Para bater esse papo aqui, eu vou conversar com o time da AstroPay. A Amanda Sterenberg, ela é General Manager da AstroPay Brasil, e ela vai conversar com a gente, falar desses bastidores dessa indústria, o que está acontecendo ao redor do mundo e essa feature que tem caído no gosto aí de tantos brasileiros. Então vai ser um prazer conversar contigo hoje, Amanda. Muito obrigada, Gabriel. Achei que você falou meu sobrenome direitinho. Boa! Achei que foi ótimo. Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui. É isso, vamos lá. Boa. Então, antes da gente começar, eu quero saber um pouco do seu histórico, porque eu gosto muito de ver essas transições de carreira, como essas coisas acontecem, porque não acho que ainda acontece, mas as pessoas não saem da faculdade falando, putz, agora o que eu quero fazer é criar conta global para todo mundo, quero prover infraestrutura para outros players, etc. Queria saber um pouquinho dessa sua trajetória. Tá ótimo. Então, eu fiz direito, eu sou advogada. No meu segundo ano de faculdade, eu fui trabalhar no Pinheiro Neto. E calhou de eu ir pro time de banking, de regulatório bancário. Então, eu sempre tive uma noção de que eu queria trabalhar um pouco com o mercado de capitais, ou regulatório bancário, talvez M&A. E, enfim, como estagiária, eu caí na área de regulatório bancário, que é uma área muito boa do Pinheiro Neto, muito bem reconhecida, com profissionais muito bons. E desde sempre comecei minha carreira nesse mercado. O mercado de tecnologia, vi as regulamentações de SCD sendo criadas, o Pinheiro Neto tendo uma parte nisso, e enfim, era o começo de criptomoedas também, meu TCC foi sobre criptomoedas já. Legal. Então eu tive uma sorte muito grande de cair nesse time e me debruçar já nessa área. Depois disso, eu passei por outras duas empresas que eram mais voltadas a mercado de capitais, e depois fui para um fundo, fui para o FUDIC, que foram duas experiências boas para eu entender mais ou menos aonde eu queria ir, o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, o que para mim fazia sentido, o que não fazia. Nessa época, o papel ainda estava mais voltado para o direito ou já começava a ficar híbrido? Começou a ficar híbrido. Por quê? Porque no direito, quando eu estava no escritório de advocacia, eu percebi que era muito interessante, você tinha uma tecnicidade muito grande, mas você não entendia o que de fato estava acontecendo na empresa. Então, enfim, eu lembro que eu participei do IPO do Inter. E aí a gente fazia due diligence, voltava para lá, aí a gente recebia algumas perguntas, a gente não sabia o que tinha acontecido, a gente respondia aquelas perguntas. Aí teve o IPO e eu ficava pensando, mas como tá a empresa agora? As ações abaixaram. Mas por quê? E eu não tinha essas respostas. A parte
do regulatório bancário de mercados de capitais do escritório, ela tinha acabado. E aí eu percebi que eu queria estar do outro lado. Eu queria saber exatamente o que estava acontecendo e eu queria ser a pessoa que estava contratando o serviço do escritório. Eu achava mais interessante, eu achava que, enfim, eu acho que é uma questão de perfil. Foi importante para mim entender como que funcionava esse outro lado, mas eu acho que tem uma questão de perfil muito forte de pessoas que gostam de ser, de fato, prestador de serviço e pessoas que gostam de olhar para a parte do business, estratégia, enfim, entendeu? Ter mais esse lado. Foi o motivo pelo qual eu percebi que eu precisava sair do escritório. Legal. E aí você começou, então, você gosta de falar do FDIC, em outros locais, a ter essa experiência mais híbrida. E como é que foi esse começo? Assim, putz, era o que você imaginava? Igual o pessoal fala, vem que a água tá quente, pode... Não foi fácil, porque você sair de um trabalho que ele é muito desafiador intelectualmente, que é o direito, você passar uma semana estudando algo para fazer um memorando, por exemplo, uma legal opinion, que tem discussões e opiniões e possibilidades, para você ir para um trabalho que não necessariamente demanda tanto racional. Óbvio, todo trabalho tem racional, mas para mim foi muito difícil. Eu caí um boa pouco parte do dia a do dia é cavalo. execução. Exato. Mas na área que eu fui, depois que eu entrei na Astropay, e quando eu percebi isso, foi um baque grande. E aí eu falei, bom, talvez eu preciso mudar, voltar para a área de tecnologia. Só que voltar para a área de tecnologia, o Brasil é diferente de se você estuda, por exemplo, nos Estados Unidos. No Brasil, você faz direito e aquela sua faculdade, se você manda o seu currículo para empresas, as empresas vão falar, essa pessoa é uma advogada. Ela nem vai te chamar para qualquer que seja a vaga. Eu cheguei a mandar, eu lembro que eu passei um ano da minha vida mandando currículo para tudo que eu encontrava. Era account management, enfim, qualquer coisa que não fosse relacionada a legal, ao jurídico. Não me chamavam. E aí eu percebi que eu tinha que entrar no jurídico de novo para na empresa fazer essa transição. E no momento que eu entendi isso, eu consegui trabalhar assim, muito rápido, justamente porque eu fui direto pro jurídico. Eu entrei, obviamente, não abertamente falando que eu ia querer mudar de área, porque, enfim, a vaga era para ser advogada, mas é uma porta de entrada, com certeza. Não é tão fácil você fazer essa mudança de carreira sem fazer ela na empresa de fato. Uhum. A gente já vê essa dificuldade, por exemplo, dentro das próprias carreiras, por exemplo, de produto, outras coisas, não é? Muita gente, para entrar numa área de produto, ela entra, igual você falou, em áreas correlatas ali para participar e tentar fazer essa migração, porque é uma aposta difícil de ser feita e também cara para a pessoa do outro lado da mesa ali, né? E o que faz sentido? Eu tinha uma falsa ilusão e até, enfim, acho que é uma arrogância de quando você é novo. De você achar que você consegue fazer tudo e que se você é inteligente, você vai conseguir fazer, então... E não, até hoje eu tenho que estudar e tem uma defasagem muito grande de eu ter feito direito e não ter feito uma faculdade como, por exemplo, administração, economia, que lá fora você faz um major e um minor, por exemplo, você tem os dois, ou a GV, que tem dupla graduação. Uhum. Aqui você não tem uma aula de contabilidade. Tive que fazer pós, até hoje eu estudo bastante. Eu sei as minhas áreas positivas e negativas, mas eu entendo hoje como uma pessoa que vai fazer a contratação, que eu preciso contratar alguém que já vai sair rodando. Hoje em dia eu não tenho tempo para treinar, mesmo que a advogada seja maravilhosa. Infelizmente eu não consigo sentar e ensinar para ela a fazer um PNL. Não tenho esse tempo. Uhum. Então acho que também tem esse ponto. E como que foi essa jornada de você entrar como advogado e hoje ser responsável pela operação toda no Brasil? Foi uma escadinha. Não foi fácil, mas foi muita persistência. Acho que se eu precisar te dar, assim, 2 pontos que para mim foram essenciais, talvez 3. O primeiro é aprender priorização. Você entra numa empresa que, mesmo se ela está crescendo ou não, ela tech companies em geral, você vai ter muita oportunidade, você vai ter muita gente pedindo para você para fazer muitas coisas. Se você não aprende a priorizar de acordo com o que é da empresa, o que você julga mais importante,
aí você abraça o mundo, sai trabalhando, 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 e você não consegue chegar onde você precisa chegar em termos de resultado. E resultado é uma coisa muito importante. O foco no resultado é diário. O que eu vou fazer hoje? X, Y, Z. X, Y, Z está ligado ao OKR da empresa? Sim. Então pode seguir. Não, não está. Então tem outra coisa mais importante para fazer com o seu tempo. Execução é muito importante. 8 horas do dia, às vezes assim, parece pouco, mas se você foca, 8 horas é muito tempo. E é engraçado que tem muita gente Se não que... tiver muita reunião... Isso é uma coisa que tem que tirar. Tira em reunião enfim, 15 minutos do máximo, tá ótimo, o Slack funciona. Mas tem gente que fala pra mim, trabalhei 12 horas hoje. Um dia ou outro funciona. Mas se você trabalhou 12 horas, desculpa, você não tá organizando seu tempo direito, você não tá focando, você tá deixando seu celular do lado da sua mesa. Tem dias que você trabalha 12 horas sem parar, mas 8 horas é muito tempo, dá pra você executar muito. Então, eu acho que o primeiro ponto é priorização, o segundo ponto é execução, que execução traz... Você aprende todo dia muito quando você, de fato, executa esse trabalho. Ainda mais como líder. Tem muito líder que chega e fala, não, meu time tá executando. O mais importante é você executar. E a terceira coisa é resiliência. Acho que é muito... Quantas pessoas já sentaram aqui e falaram resiliência? Mas a Astropay passou... A gente já teve alguns CEOs. A empresa já mudou de estratégia norte algumas vezes. Tem que começar do zero. Enfim, ainda mais quando você está em legal, seu dia a dia é resolver problema e quanto mais problema, mais trabalho você tem. Então, tem que olhar isso com um mindset de... Tô animada. Mais um problema, mais uma mudança, mais, enfim, mais uma oportunidade, porque senão você cansa. Então, é uma questão de achar legal. Hoje eu adoro meu trabalho, eu acho legal. Putz, um problema pra resolver. Parece uma tóxica, né? Mas é verdade. Vira quase um jogo ali que você tá Treinar a cabeça. se divertindo com isso. Me conta um pouco mais, você falou dessas mudanças, assim. Me conta um pouco dessa história da Astropay. Você já tá lá há quase 5 anos? 4 anos e pouco. Não sei se fez 5. Boa. Então daqui a pouco vai ter uma festinha de aniversário aí de 5 anos, mas para saber um pouco dessa história e até entender um pouco dessas viradas e tal, até a gente chegar nesse ponto hoje, desse posicionamento, do olhar para esses produtos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando eu fui contratada no Brasil, tinha, enfim, poucas pessoas. O que foi um dos pontos que eu achei interessante ir para a empresa, porque eu pensei, bom, eu vou ser uma das poucas brasileiras e o Brasil sendo um mercado muito fértil para fazer negócio, se minimamente começar a dar certo, eu consigo ter uma visibilidade e me alavancar para outras áreas. Esse sempre foi meu play. E aí eu foquei muito em execução no primeiro ano, para que os meus superiores conhecessem quem era a Amanda e falarem, essa menina é uma máquina, ela tá executando, porque, enfim, como legal, como jurídico de uma empresa, você presta serviços para as outras áreas da empresa. Sim. Então, se eu fizesse tudo que as pessoas estavam me pedindo e conseguisse fazer pro time de produto que o produto saísse mais rápido, que resolvesse um problema rápido. Putz, não pode fazer isso no Brasil. Como que eu faço? Criatividade para fazer acontecer, para também não ser uma coisa que... enfim, não ser um hurdle, né? Que o jurídico sempre a gente, antes de começar aqui, tava falando que o antinegócio. O pessoal brinca de falar que era a área de prevenção ao negócio. Exato. Se ela foi estruturada de um jeito burocrático, é isso que acontece, né? Se você tem uma cabeça... Se você é do jurídico e você tem uma cabeça pró-business e facilita o business da empresa, a empresa cresce muito. Porque enquanto você está fazendo isso, você olha para o lado e muito provavelmente os jurídicos das outras empresas estão impedindo essas empresas de fazer negócio que dá para fazer, por falta de criatividade ou porque, enfim... parece que o trabalho do jurídico hoje é tipo... tô fazendo meu trabalho, quanto mais vezes eu mando de volta esse contrato. E quantas vezes o contrato vai ser executado, no fim das contas? Você perde 3, 4, 5 meses de receita porque tem uma cláusula que nem, enfim, nunca vai ser usada ou lida de novo.
Óbvio, não dá para ser negligente, mas tem coisa que não é necessária. Então, o primeiro ano foi baseado em execução, para que as pessoas saibam, os meus superiores não da área jurídica, eles soubessem quem eu sou, quem é a Amanda. Quem entrou, uma menina nova, entrou do Brasil, não tinha ninguém no Brasil, todos os meus chefes eram de fora, mas ela tá ajudando o business. A gente tá conseguindo fazer business no Brasil por conta dela. E fazia muita coisa que não estava no meu escopo de negócio. Então, a gente trabalha muito com câmbio. Entrava em muito call com banco, broker, para falar sobre muitas coisas que não necessariamente eram voltadas a regulatório. Para destravar, resolver problema. Mesmo se o problema ele ia além do jurídico, eu sou uma brasileira que eu estou conversando com um banco brasileiro. Se entra uma pessoa do Uruguai ou da Argentina para conversar com esse banco, faz muito mais sentido que seja eu falando, independente que se não fosse o meu escopo de trabalho. Então, foi execução e fazer além do que era o meu escopo de trabalho. E aí foi vindo, enfim, eu fui cavando oportunidades de crescimento. Disso, eu consegui finalmente me destravar. Primeiro veio o título, depois veio... enfim, eu fiquei um pouco no híbrido. Eu consegui virar Head de Business Development. Só que é engraçado, porque mesmo sendo Head de Business Development, eu não consegui deixar o legal. O legal não conseguiu me deixar. E eu fiquei com o título e fazendo Business Development, sendo que eu ainda trabalhava no legal para resolver algumas coisas, porque eu percebi que ou eu fazia isso, fazia os dois, ou eles nunca iam me deixar, pelo menos, colocar o pezinho para fora. E aí foi muita batalha para, de fato, eu conseguir sair do jurídico. E você tinha que conseguir encaixar nas 8 horas? Tinha vezes que não, mas o meu foco era muito voltado, eu preciso fazer o mínimo possível para fazer o resultado na parte de Business Development. E não posso deixar a peteca cair no jurídico. Porque se eu deixasse, iam me tirar... Muito provavelmente, era muito mais fácil me tirar de Business Development do que do jurídico. Eu vou te falar que eu acho que eu passei 1 ano e meio, 2 anos para tirar mesmo o meu pé do jurídico. E o que me ajudou muito foi a minha licença maternidade, que as pessoas normalmente falam que enfim, um tempo ruim, mas para mim foram 4 meses maravilhosos, que eu consegui sair da empresa, a empresa conseguiu viver sem mim na parte jurídica, e aí quando eu voltei, parece que esse chapéu saiu. Legal, legal. Então foi muito positivo, e aí, nossa... Aí, às 8 horas ou mais, de fato, não voltado para o jurídico, fez trazer muito mais resultado. Legal, legal. Do ponto de vista de negócio, vocês já estavam com o posicionamento de hoje, que você tinha comentado que mudou algumas vezes também, né? Que era a questão de produtos, etc., ou se você puder contar aí dessas mudanças? Eu acho que isso é muito comum quando você está empreendendo, enfim, até se você, enfim, colocando... a cabeça de um founder, você pivotar o produto, né? A Astropay, ela existe desde 2009. Então, a gente fala que a gente é startup ainda, mas é uma falácia. E ela começou como processamento de pagamento cross-border. Desde então, a gente teve um spin-off da dLocal. A dLocal, ela é um spin-off nosso. Eles abriram capital. E, enfim, a gente começou como... processamento de pagamento B2B, Pix. Tinha um gift card, depois virou Pix. Depois disso, a gente, como a dLocal, ela virou uma empresa de processamento de pagamento muito grande, os fundadores olharam... Qual que é a origem da dLocal? Os fundadores são uruguaios. Ah, tá. É o único unicórnio uruguaio, a dLocal. E da Astro? A Astropay ainda não abriu capital, ainda. Não, eu digo a origem dos fundadores. Uruguaios. São os mesmos fundadores. São os mesmos. Entendi. Exato. E aí, os fundadores olharam e falaram, bom, a gente tem uma empresa B2B, a gente tem uma estrutura já dessa outra empresa global, por que não transformar essa empresa mais voltada a B2C? Que é, de fato, a Astropay. Que já era uma empresa que já tinha um produto de gift card internacional.
E aí, com essa movimentação, eles contrataram um novo CEO, que é o Mark. Mark Sakal, ele é ex-fundador da Arcos, ele vendeu a empresa dele para a Mastercard, a única empresa a ser vendida na Mastercard do México. E ele veio basicamente para revolucionar a AstroPay e mudar a estratégia da AstroPay como algo mais B2C multi-currency. E aí foi então que a gente primeiro começou com essa carteira global e continuamos com o nosso processamento de pagamento global, e a gente tem local também, e depois que veio o produto de platform. Legal. Como é que... Bom, tem... Eu queria entrar nesse ponto aqui das contas globais, etc., mas o que do seu ponto de vista mudou nesse mercado quando a gente pensa aí de 2009, 10 para cá, assim? Porque minhas lembranças, na época ainda era... Enfim, já usei algumas remessas internacionais há tempos atrás, e a pessoa, eu tinha que achar alguém que tinha conta no outro país, era um processo que parecia até errado pelo trabalho que se dava para conseguir fazer de fato, mas assim, era mais rápido, era mais barato, ainda assim demorava, mas era um outro negócio, isso lá em 2015, assim. Já precisava pedir para o banco pedir travel check. Assim, era um negócio, assim, caramba, não é possível que é tão difícil assim, mas queria entender, assim, o que você via no mercado, assim, dessa época para agora, as principais mudanças, assim. Eu acho que naquela época ainda era uma realidade o banco te cobrar para você ser cliente dele. Você ainda tinha que pagar para o banco. Uhum. O Nubank não era, enfim, eu nem sei se em 2009, 2010 se o Não, Nubank acho que existia. começou em 12, foi alguma coisa assim. Não existia neon, não existia, enfim, você precisava pagar para ter uma conta bancária. Eu acho que tem um ponto onde eu quero chegar, que é a monetização do banco e das fintechs. Aonde eles ganham dinheiro? Naquela época, você ainda precisava pagar para ter seu cartão, você pagava para ter sua conta, não tinha essa revolução. Você ter um talão de cheque era um status, você pagava por aquilo ali, né? Você pagava Era, tudo. era normal você entender que aquilo ali era cobrado, né? Isso, pagava TED, pagava DOC. Sim. É, Isso aí até e hoje se demole, o TED eu acho que tem uns que são cobrados ainda. E uma das linhas de receita muito grande dos bancos era o câmbio. Era uma falta de visibilidade do consumidor, o quanto ele estava pagando de spread. Você pegava dinheiro vivo, ia lá trocar, pagava um spread absurdo, e comprava dinheiro vivo. É, e, enfim, e para os bancos funcionava. O usuário, ele nem, enfim, era uma dor, mas assim, ele era algo que estava acostumado e enfim, era um modus operandi. Aí, enfim, a era das fintechs começaram e a conta bancária deixou de ser paga. E os bancos começaram a perder essa linha de receita. Só que, e quando TED Doc deixou de ser pago, quer dizer, ele pode ser pago ainda, mas você tem o Pix. Sim, sim. Os bancos e as fintechs perderam essa linha de receita. Mas nesse período, vamos dizer assim, beleza, entrou a lei das IPs, e aí começa a aparecer Nubank, Neon, etc. Mas assim, nesse momento, o câmbio ele tá sendo O cobrado. câmbio está sendo cobrado. Aí, o que acontece? As empresas olharam para o câmbio e falaram: hoje, o câmbio é um dos poucos jeitos que eu ainda consigo ganhar dinheiro. Uhum. Porque, de fato, é isso. Hoje, você tá bom, você vai emitir cartão? Você emite cartão. Você ganha um pouco no interchange? Ganha. Apertadíssimo. Crédito, talvez, rotativo? Sim, mas aí é outro business. Enfim, crédito é muito mais complexo. Então, o câmbio hoje, ele é um dos poucos jeitos que ainda tem como os bancos e as fintechs terem uma linha de receita. E isso enfim, começou a ser percebido e, enfim,
E é por trás que hoje o Gabriel fala, hoje é simples, mas é um mercado que, se você olhar por trás uma tesouraria, uma operação e um desenvolvimento de produto de câmbio, é extremamente complexo, motivo pelo qual eu tenho interesse de trabalhar com isso, mas é extremamente complexo, mas para o usuário hoje isso se tornou fácil. Então, é a nova oportunidade do mercado. E os bancos começaram a perceber isso, que é uma linha de receita e que, se o usuário já está comigo, por que não lançar mais uma conta global? Porque esse cara não precisa ter outro aplicativo. Uhum. E só que esses bancos, eles não conseguem ter também acesso a tudo que uma conta global tem. É que eu acho que os bancos, eu fiquei com essa impressão de que o banco ele cobrava e beleza, vem aqui, você saca, você faz isso aqui, você tem essa ideia de, olha, eu te atendo no mundo todo e não sei o que e tal, e cobrando bastante. Só que eu acho que as fintechs realmente começaram a mostrar cada vez mais soluções mais baratas, etc. Mais rápidas. Foram provocando com essa história, e eu acho que assim, esse conceito de conta global eu vi primeiro em fintechs, assim, foi isso, assim, até, só que agora você vê nos bancões também, parece que é um default, né? Temos que ter a conta global para Você vai perdendo market share. Sim, é isso. Sim. E tem, acho que esse ponto também de você ver grandes anúncios até. Putz, agora a gente tem a conta global, que você olha o seu saldo assim, assado, etc. Alguns, eu diria que são mais pró-usuário, outros nem tanto. Enfim, aí é uma discussão comercial, assim. Mas esse movimento foi interessante. Você acha que teve alguns pontos de virada de chave para essas empresas? Falar assim, olha, do tempo que eu fazia a transferência, que tinha que ter uma outra conta no lugar do mundo, até chegar nesse simples que a gente está falando, que é uma cadeia que funciona mais fácil, agora tem o Pix aqui, lá fora tem mais não sei o quê, tem essa tesouraria que é complexa pra caramba de ser feita, que achamos uma solução e agora todo mundo tá fazendo. Você acha que teve, não sei se foi um movimento, um marco, não sei, algum movimento regulatório ou alguma coisa que ajudou esse negócio a florescer igual floresceu agora? Eu não sei se tem nem... Assim, Nenhum talvez fato específico. talvez quando criaram um facilitador de pagamento, mas, ao mesmo tempo, o facilitador de pagamento ele ainda precisa de uma casa de câmbio. Eu acho que marco regulatório... câmbio continua sendo muito complexo. Acho que ainda está por vir, honestamente. Uhum. Mas eu acho que teve uma mudança de comportamento do usuário, que é um usuário que o dólar aumentou muito e na pandemia ficou muito mais fácil você trabalhar para empresas para fora. Você trabalhar para uma empresa de fora, você ganha em dólar, que é um salário muito mais atrativo. Então, mundialmente, países emergentes têm sido contratados por outros países como mão de obra, que, enfim, é bom para ambos os lados. Para países de primeiro mundo é mais barato, e para quem está trabalhando é muito positivo você receber em dólar. E o mundo globalizado, você começou a ter muito mais nômades digitais. A pandemia impulsionou isso demais. Tem até visto de nômade digital hoje em dia na Europa. Mas é engraçado, né? Porque primeiro a gente ficou preso, né, com a pandemia, né? Depois E aí sumiu, aí acabou, falou, cara, ferrou. Demanda reprimida. Ninguém tá fazendo o câmbio, fechou. Parece que foi uma mola, né? Quando tirou, esse negócio explodiu absurdamente, né? Sim. Ninguém tava fazendo, mas ao mesmo tempo muita gente tava sentado no computador comprando em empresa de fora, Shein, Temu, enfim. Então o processamento de pagamento cross-border ganhou enfim, foi muito impulsionado. Foi, enfim, um ponto positivo da pandemia. E então eu acho que também as demandas, elas seguem as fintechs e os bancos seguem as demandas do usuário. E essa demanda começou a ser criada. Tem dados de nômades digitais crescem bastante ano a ano. Uhum. Geração Z, enfim, pessoas fazendo faculdade fora. É uma coisa que, enfim, vem crescendo bastante. Então, foi uma demanda também. Pra gente definir isso aqui, o que é uma conta global, assim? Uma conta global
Se a gente quiser, a gente tem dois jeitos de eu te responder essa pergunta. Eu consigo te responder essa pergunta com a visão do usuário, que pela visão do usuário é basicamente um jeito de você mandar e receber dinheiro instantaneamente em qualquer lugar do mundo, aonde é que você esteja. Pelo menos seu celular. Isso é uma conta global. E aí tem a questão operacional por trás de o que de fato pode ser uma conta global. Você consegue estruturar isso de vários jeitos. Você consegue abrir uma conta para os seus usuários em qualquer lugar do mundo, depende de qual é a moeda que você está abrindo, e aí, enfim, aí é uma seara de inúmeras possibilidades de estrutura que cada pessoa que sentar aqui nessa cadeira e trabalhar em lugares diferentes vão te dar uma estrutura diferente. Uhum. Bom, eu queria abordar com vocês, porque assim, eu acho que é interessante como que você, de um lado, você tem o produto B2C e como é que esse produto, de certa forma, influencia no B2B também. Então, eu queria que você pudesse contar um pouco pra gente como que é isso, mas como que é essa harmonia entre diferentes produtos com públicos diferentes. Perfeito. O B2C é basicamente quando você tá lá no seu aplicativo da AstroPay, baixou o aplicativo, e aí você tem enfim, funciona com qualquer outro banco, você consegue ter a sua chave Pix, colocar o dinheiro lá, você tem o seu cartão local também, porque a ideia da AstroPay é que você consiga utilizar o aplicativo da AstroPay tanto no lugar que você mora como um local, quanto em qualquer outro lugar do mundo. Então, o argentino, ele consegue vir para o Brasil e fazer um Pix, por exemplo. Então, a ideia é que você consiga viver como um local, é uma conta global, não só para viajantes, mas pessoas que, de fato, querem morar aqui por 6 meses, enfim. Hoje vocês têm... pode compartilhar números, talvez, de cobertura, países, ou... Todos os países, a não ser o que estão em listas restritivas, por exemplo, Rússia, Afeganistão, você consegue usar AstroPay. Legal. Nosso cartão passa, funciona direitinho. E aí você tem na conta B2C, como um banco comum, Pix, outros métodos de pagamento, seu cartão global e seu cartão local. Dentro disso, alguns outros features, tipo eSIMs, enfim, e alguns, a gente tem possibilidade de ter cripto, são 10 moedas diferentes. E o que a gente fez para basicamente leverage isso para o mercado? Se eu tenho isso para a AstroPay e para os meus usuários, por que não fazer um white label de todos esses produtos e vender para instituições financeiras ou empresas que querem dar conta global para o seu usuário? Esse Que é o cara, B2B. aí eu fazendo advogado do diabo aqui. Esse cara, de certa forma, também pode ser seu concorrente? Ele pode ser meu concorrente, mas o ponto é que se ele quiser fazer isso, ele em 2 ou 3 anos, ele consegue fazer uma estrutura própria. Ele vai penar. Mas em 2, 3 anos, ele vai fazer uma estrutura própria e ele vai conseguir, de fato, dar isso pro cliente dele e oferecer isso pro cliente dele. Talvez demore mais uns 2 anos até ele chegar onde a gente tá, em termos de preço e facilidade e agilidade, sim. Mas é muita ingenuidade nossa achar que bancos como, por exemplo, enfim, CC já tem, mas Itaú, Santander, enfim, não consigam fazer uma conta global é muita ingenuidade. Então, sou muito mais a favor de surfar essa onda do mercado junto com eles. Sim. E, em termos de inovação, a gente se garante. Do que, enfim, ter uma presunção de que eu consigo pegar todos os possíveis usuários do Itaú. Sim. Eu nem quero, honestamente, porque o usuário que eu quero é outro. Mas então é uma vertical muito interessante. Então, essa é a diferença. E aí, por que isso faz muito sentido? Porque eu tenho uma gama de usuários que eu consigo entender o que ele quer, o que ele não quer, o que ele está procurando. Quando ele está viajando, o que ele precisa. Quando ele está morando fora, o que está faltando nele, para ele. Features novas e uma inovação que você só consegue ter se você está, de fato, falando com o usuário. Entendendo o que ele quer e aprendendo, tendo Big Data para estudar quais são as dores dele. E eu tenho isso em primeira mão,
a ponto de conseguir fazer um produto para esse usuário e conseguir com que o meu cliente de platform esteja feliz com esse tipo de inovação para os clientes deles também estarem felizes. Então, é engraçado que hoje você tem a grande maioria, eu acho que todas as empresas de Banking as a Service, porque platform não deixa de ser um Banking as a Service, só que global. As empresas de Banking as a Service, ela não tem contato com o usuário. O cliente dela que traz os usuários. Sim. Então, o que acontece é que os clientes precisam mandar para o Banking as a Service falando, eu preciso que você desenvolva isso. Isso gera um delay. Sim. E gera uma insatisfação. Não só um delay, mas também pontos cegos, onde você não vê o que está acontecendo. Não vê nada do que está acontecendo, isso gera uma insatisfação que depois gera com que a empresa termina não querendo mais usar o Banking as a Service e faça por conta própria. Porque é o melhor jeito... O Banking as a Service te deixa chegar no 0 a 1, mas ele não te faz levar a 1 milhão. Justamente porque você não tem esse contato direto. O Banking as a Service não tem esse contato direto com o usuário. Então, a gente ter o Banking as a Service, que é o platform, e ter o contato direto com o usuário, faz com que a gente consiga fazer esse segundo ponto muito melhor executado e chega no mercado, enfim, faz muito mais sentido. E aí, a própria fintech ou empresa que contrata esse nosso serviço, ela vai ter lá uma gama de produtos que ela pode ou não ligar, como qualquer outro Banking as a Service, e falar, eu quero vender chip no meu cartão, tá bom? A gente faz isso no meu aplicativo, a gente enable isso pra você, então você vende chip ou, enfim, qualquer outro ponto. Eu vou fazer um parênteses aqui rápido. Como que é pra você, então, nesse caso? Você tinha falado assim lá no começo, né? Bom, eu queria construir o produto, porque talvez eu não queria prestar serviço. E na prática, você está prestando um serviço também para as pessoas agora, tudo bem, com produto, etc. E mesclando também, vocês tendo o próprio de vocês. Como é que é um pouco essa posição de você entregar a plataforma e no final do dia o cliente ele pode usar melhor ou pior? Então, assim, a definição de sucesso também é um pouco diferente e talvez nesse formato agora você vê até o final, né? Você só não vai entregar só, eu usei o só aqui, mas entregar o parecer, etc. Se ele não tiver sucesso, eu imagino que para sua parceria, até a tua rentabilidade não é tão legal assim, né? Acho que você ganha muito mais responsabilidade a ponto de... Se der um não certo, é muito mais a sua responsabilidade, com certeza. Mas você tem maior quantidade de insight, você consegue prestar o serviço muito melhor para o seu cliente B2B e ele também consegue fazer uma rampagem do produto dele muito mais rápido porque ele tem o know-how que a gente já tem. Então, acontece muito de falar, putz, como vocês fazem essa comunicação para o cliente de vocês a ponto deles entenderem que para fazer o câmbio tem que fazer a jornada XYZ? A gente muito provavelmente já fez esse estudo e manda para eles de como funcionou para a gente. Então, os nossos insights e anos no mercado também faz com que... também facilita para os nossos clientes de B2B a chegarem mais rápido aonde eles querem chegar. Porque eles conseguem pick our brains, eles são nossos clientes. Então, eles conseguem pick our brains e a gente tá lá para fazer isso acontecer. Quanto mais eles crescem, a gente cresce também. Legal. Como foi para vocês, nesse lançamento do produto, começar a falar com um público que, eu imagino, antes disso já tiveram outro produto B2B? B2B a gente tinha o de payment processing, o de processamento de pagamento. Tudo bem. Porque aí, beleza. A gente era muito mais acostumado a B2B do que B2C. Então, aí, vamos dizer assim, mas era o mesmo público que você estava falando agora da plataforma com esse produto? Não. Ou eram outros? Então, eu queria entender um pouco desse go-to-market. A gente continua tendo o nosso produto de processamento de pagamento. Isso é algo que a Astropay faz há muitos anos, então é uma rodinha que ela já gira. Então, é algo que, assim, digamos que é simples. Ela já é um produto que já existe há muito tempo. Falar com esses nossos clientes de platform foi algo natural enquanto o crescimento da nossa área de B2C. A gente começou a ganhar notoriedade. E a gente começou e a gente gosta sempre de dar um passo atrás e fazer tudo diferente do que as pessoas estão fazendo.
E a gente percebeu que estava sendo uma trend de mercado, como você começou o podcast falando, e que isso é uma trend de mercado, por que não participar dela? E por outro lado, isso é muito positivo, porque eles conseguem ter o go-to-market deles muito mais rápido. Sim, sim. Eu tava até pensando aqui agora do outro lado, assim, como era o go-to-market B2B, mas como é que foi então no B2C, assim, porque você tá dividindo os seus esforços, a forma com que você pensa, o tipo de desafio de um lugar, do outro, e você tocar um B2C e B2B ao mesmo tempo, imagino que seja... Bom, você gosta de desafio, imagino que você está bem contemplada aí nesse momento. A gente tem essa área, ela é bem dividida na empresa, justamente para a gente conseguir dar atenção para ambos os lados. A gente foi em uma mudança de mindset. Era muito mais fácil para mim no começo olhar B2B, porque enfim, B2B, o montante de dinheiro ele é muito maior. Você tem que atingir uma gama de usuários muito grande no B2C para você ter o retorno Um equivalente ali. a um B2B. Mas, ao mesmo tempo, é o que te traz notoriedade no mercado. Então, tem esse outro lado também. Eu acho que o próprio Mark, e não foi só eu, a empresa inteira, ela teve que ter essa virada de chave. E o próprio Mark, ele por muito tempo bateu nessa tecla de usuário. E no momento que você também entende que cliente é cliente, e o que você precisa fazer é colocar ele no meio em todas as decisões que você vai tomar, e o que você precisa fazer, independente se você tá certo ou errado, é deixar ele feliz, isso vale para B2C, isso vale para B2B. Então, tem aquele ponto que eu acho muito interessante do Jeff Bezos na Amazon, que ele sempre que ele senta em reunião, ele coloca uma cadeira vazia e ele fala que é o cliente que tá na mesa. Porque muitas vezes a gente toma decisão, a gente tá num call, quer tomar uma decisão rápido, a gente, enfim, olha os dados e vai tomar decisão, e o cliente não tá no call. E você lembrar que o cliente tem que estar no centro, porque ele é a pessoa que você tem que manter feliz, é muito importante. E isso para B2C e B2B é idêntico. A questão é que é mais fácil no B2B, porque você consegue ligar para o seu cliente e conversar com ele. Mas se você tem um bom produto e você deixa o seu cliente feliz em termos de B2C, nem conversar com ele você precisa e ele já está fidelizado. Então, acho que se você manter o cliente no centro, a felicidade do cliente, a satisfação do cliente no centro, enfim, é o que é mais importante. E ter o entendimento do que você quer fazer também, o que você acha que esse cliente aceita. Que muitas vezes a dor eu preciso de um pagamento rápido, eu preciso de um pagamento barato, eu preciso de uma facilidade, confiança. Dinheiro é confiança, 100%. O que hoje, olhando para essa carteira de clientes no B2C, o Brasil é bem representativo? Como é que tá isso ao redor do mundo, assim? Em primeiro lugar, a gente tem a Argentina. A Argentina é um mercado muito legal pra gente. Legal. Se você for na Argentina, na App Store, você vai em Financial Services, sabe quando você vai baixar banco? O aplicativo mais baixado hoje é a AstroPay, então tá num crescimento muito legal. Que legal. E em segundo lugar tá o Brasil. Então, eu ainda falo, eu brinco com o pessoal, não, eu quero que a Argentina vai muito bem, mas a gente vai chegar lá. Boa, eu vou ganhar da Argentina. Boa. Bom, volume de gente a gente tem aqui. Exato, né? não é pra exatamente. Isso, Como né? assim? A gente tá perdendo pra Argentina? Não era... O que tá não acontecendo? Não, pessoal, vai chegar esse momento. Eu queria voltar um pouco nas features lá. Você falou muito de inovação. Queria entender um pouco também do que vai entrando nessa conta global, o que pode ainda entrar. Queria entrar um pouco nesse assunto. A gente está sempre em contato com o cliente e com os nossos users, personas, para entender o que eles querem da gente. A gente começou com, enfim, 2 moedas. Hoje a gente tem mais de 10 moedas. A gente não era participante do Pix. A gente virou participante do Pix porque a gente percebeu que era algo importante. A grande maioria dos nossos competidores, você não consegue ter uma chave Pix própria. Isso tira um pouco da confiabilidade do cliente. Abrimos também para conta IBAN. Basicamente, a IBAN é como se fosse
O número internacional? Exato, então é europeu. Então, se você quiser, se o Gabriel quer mandar dinheiro para uma conta na Europa, ele consegue fazer isso via o aplicativo da AstroPay e vice-versa. A gente tem uma base de usuário grande na Europa, então pra gente isso foi importante. O boom de cripto stablecoin também foi grande e a gente olha isso como uma outra moeda possível no cartão. Hoje, quando você também, em termos dos nossos competidores, você vê moedas, mas é tudo fiat currency, né? Então, é dólar, euro, pesos mexicanos, etc. Hoje a gente vê stablecoin e cripto como uma dessas moedas. Então, a gente também lançou cripto e também tem a possibilidade de receber e mandar para fora da AstroPay criptomoedas e stablecoins. eSIMs é uma possibilidade também, que é um produto muito legal, onde você quiser, você consegue ter, consegue ter seu Wi-Fi, 3G, 4G, enfim. E, enfim, a gente tem, no nosso roadmap, tá com muita novidade e a gente tá entendendo, esse é o ponto da priorização do que a gente quer fazer como próximo passo. Stablecoin, você acha que tem algum motivo também para estar sendo falado mais agora? Óbvio que tem a regulação lá nos Estados Unidos, e aí assim, eu também aviso o pessoal o dia que a gente está gravando, está no meio de agosto, então pode Talvez ser já que saia. a data da publicação tenha saído mais coisa, avisaram isso, aquilo, etc. Mas, enfim, é um tema vivo. Você acha que tem alguma coisa que tem puxado mais stable? Enfim. Eu amo stablecoin. Pra mim é o futuro. Eu acho que eu amo esse assunto. Adoro. Eu acho que quando o cripto nasceu, a ideia da criptomoeda ela é muito interessante, mas ela tinha um problema muito grande. O que é o Bitcoin? O que é o Ethereum? É vazio. Você não tem um lastro. Você não tem o curso forçado, que o real tem o curso forçado, que basicamente enfim, o governo fala que o Brasil, ele precisa aceitar o real. E a cripto não tem... a cripto não, o Bitcoin, o Ethereum, enfim, não tem o curso forçado em lugar nenhum. Ele não tem um valor de fato. O valor é o que você acha que ele vale. E isso é muito... Enfim, é lógico que é ótimo para você surfar na onda de altas e baixas, mas é muito... Você não tem muita... você não tem muita confiança. E o stablecoin, o lastro dele é uma moeda que tem curso forçado. E isso tira a fragilidade dessa criptomoeda e dá uma confiabilidade muito maior. O SDT, o valor do SDT vai sempre estar lastreado ao valor do dólar, que é uma moeda muito forte. E isso é muito interessante. Acho que teve esse ponto do stable, dessa diferença entre stable e outro tipo de cripto. E você tem um ponto também de alguns dos homens mais importantes ou, enfim, poderosos do mundo estarem falando muito sobre moedas digitais, cripto, enfim, que é o próprio Trump fazendo lançamentos. E isso, querendo ou não, por mais bizarro que seja, traz uma confiabilidade também. Porque se o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, está emitindo uma moeda própria, alguma confiabilidade você vai olhar. Enfim, então acho que tem esse ponto. Para mim, o maior ponto é a parte do curso forçado e o lastro das stables. Eu acho que isso é muito importante. Legal. E é interessante ver, assim, quantos casos que isso pode habilitar, assim. Eu fico pensando que para, por exemplo, carteiras como as de vocês, isso pode abrir também muita possibilidade de diminuir o custo de transação, aumentar ali a instantaneidade, etc. Hoje, quando fala de moedas de cripto ali, ele consegue mandar isso para os endereços também de cripto ou ele só pode transformar isso em fiat e mandar fiat? Consegue manter cripto para cripto. E o ponto que é importante também é que São outros custos. são outros custos. Hoje em dia, por incrível que pareça, ainda não é mais barato. Acho que no futuro vai ser. Hoje em dia não é mais barato. E tem o ponto também de regulatório do Brasil, que você não pode fazer, enfim, eu não posso comprar enfim, tem algumas estruturas que ainda são gray zones.
E que eu acho que isso no futuro ainda vai ser muito bem estudado, regulamentado, enfim. Mas toda a questão de cripto versus pagamento de impostos no Brasil ainda é algo a ser Sim. consolidado. E esse é outro que vai mudando, né? Até outro dia, 35 mil por mês você podia tirar. Hoje você já não pode mais, tem que pagar alguma coisa. Então, é um tema vivo mesmo. Eu não ouso dizer, assim, quem está acompanhando sabe que, enfim, vai mudar mesmo. E quem diz, por exemplo, o IOF, né? Tem quase que criar um pregão para ver qual é o valor do IOF hoje. O IOF, para mim, foi uma coisa assim, assim, eu sei que talvez eu seja nova e nunca tenha visto nada parecido, mas eu sempre escutei falar não, um dia, enfim, o Brasil é instável. Uhum, Pra mim, o IOF foi assim, eu demorei pra entender o que estava acontecendo de tão absurdo e rápido sim. que foi. E era um negócio meio. Não se mexia, né, nisso, né? Era algo fixo, beleza, e do nada ele Nem se só, mostrou que ele pode mudar do dia nem pra só noite. fixo, como tinha uma projeção de diminuição nos próximos anos e do dia pra noite aumentou. Muito chocante. A frase que o pessoal fala que no Brasil até o passado é incerto, né? Então a gente Não, e ainda foi pode sofrer com retroativo isso. por um É. tempo. Aí eu mandei uma mensagem, enfim, eu tava explicando pro time de liderança que poderia ser retroativo, e as pessoas falando, não, mas isso não existe. Eu falei, eu não sei nem como te explicar, eu sei que isso não existe, mas é a nossa realidade. Os gringos ficaram em choque, como assim Ah, retroativo? e ainda mais vendo de você com o background legal, assim, se você tá assustado, imagina o resto do time que, imagina, enfim, tem as suas dúvidas se isso É. poderia ser realmente E é possível muito ou não. engraçado que a gente tem esse negócio de falar o Brasil. E aí, tava com um cliente, aí eu falei, é o Brasil. Ele falou, por que todo mundo fala isso, que é o Brasil? Eu falei, porque é o Brasil. Ele falou, toda mesa que eu sento me falam é o Brasil. Ó, só eu passando mais tempo lá pra conhecer, É o assim. Brasil. Do outro lado também, muita coisa no nosso sistema financeiro é referência, muita coisa legal saindo, né? A gente não precisa nem entrar em todos os detalhes do Pix, mas eu queria ver com você o que você imagina daqui para frente de avanços interessantes aqui que você vê, seja para incorporar no dia a dia nas soluções da AstroPay, ou seja para benefício de mercado, o que tem te chamado a atenção? Eu vejo o Banco Central como uma grande fintech. E você não tem isso em lugar nenhum. A gente fez expansão global para muitos países. Quando eu estava na área de legal, eu trabalhava em muitos países além do Brasil. E assim, não tem um país tão bom quanto a gente em termos de inovação e regulamentação igual o Banco Central. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é que para Uhum. quem já trabalhou e já teve acesso a inúmeros, é que lá não é Banco Central, são FSAs, FCAs, bom, alguns são bancos centrais, mas assim, não chega perto. E é muito engraçado a quantidade de gente que copia a gente. É, eu acho que o Banco Central faz de muito interessante é que ele escuta muito o mercado para pegar insights. E as inovações não restringem. Não restringem em termos de maneiras de você fazer, você ter novas linhas de receitas. Pelo contrário. Então, exemplo, eu vejo o Pix parcelado como uma coisa muito interessante. Acho que vai ter muita oportunidade de negócio. Não, enfim, o Buy Now Pay Later é algo que ganhou uma atração absurda no Brasil. No Brasil não, nos Estados Unidos. No Brasil a gente já está acostumado a dividir 10 vezes sem juros. E nos Estados Unidos eles descobriram isso agora. E, enfim, o Buy Now Pay Later, que é o parcelamento sem o cartão, é uma coisa extraordinária. Acho que vai ser um ponto bem interessante, não só para B2C, mas quanto para B2B também. E vejo o ponto de câmbio com stablecoin também um avanço muito interessante. Você acha que a gente tem um horizonte curto para avançar nisso aqui no Brasil, ou talvez a gente vai esperar mais? Eu não sei nem que pé que tá isso aqui, porque, beleza, saiu o Genius Act agora nos Estados Unidos, mas ainda não definiu muita coisa, acho que mais como direção. Você acha que o Brasil pode acelerar isso aqui também? Eu acho que por enquanto, Ou vai ficar uma zona cinza ainda por um tempo?
E eu vejo isso como algo muito positivo. E o Banco Central, ele tende a fazer isso. Ver como o mercado reage, ver o que o mercado está fazendo, quais são os pontos de atenção, e deixa por uma zona cinza por algum tempo, e depois ele regulamenta. Isso é um ponto muito positivo para quem está fazendo o negócio. Uhum. Porque você tem um tempo de maturação, de entendimento daquele produto, e você consegue, com o Banco Central, criar algo que é legal para o mercado. Uhum. Então, eu acho que vai continuar assim por algum tempo. Eu acho que o Banco Central já está olhando. Ele já está procurando entender. E qualquer regulamentação que seja feita muito rápida, muito provavelmente ela não vai ser bem feita. Eu acho que o Banco Central entende isso. Até para pensar nesses casos de uso, né? E como regular. Então, acho que é legal esse risco que ele tolera para que as coisas aconteçam. E a partir disso, ele vai... Opa, beleza, agora eu vou ajeitar E que aqui. não é tão alto assim. Se você parar para ver, eles já soltaram, já tem questões anteriores, tanto que já foram, que já são pactuadas, enfim, sobre cripto, que já são usadas como ativos digitais. Você já tem, código de câmbio de ativos digitais. Eles já estão de olho. Então, não é que tá terra de ninguém. Mas com certeza tem questões aí que, enfim, não estão muito claras. Pra gente fechar, eu queria te perguntar o seguinte: eu tenho até falado com algumas mulheres, a gente brinca que, olha, precisamos trazer mais aqui para o podcast e vambora, vamos chamar o pessoal. Mas como é que é para você também, desse lado de vista de ser uma liderança feminina desse mercado? O câmbio, particularmente, eu não sei a sua impressão, mas eu tenho visto mais mulheres até do que na média, apesar de ser um número pequeno, mas eu tenho visto um pouco mais do que em outros locais. Mas eu queria pegar um pouco dessa sua percepção também de mercado, como é que foi um pouco dessa trajetória, porque acho que são dois ambientes bem masculinos também, até a parte do direito, né? Acho que são alguns pontos. No mercado, você tem seu lado negativo, mas você também tem seu lado positivo em algumas... se você sabe navegar e usar muitas coisas ao seu favor. Eu tendo a prestar muito mais atenção aos pontos positivos, talvez por questão de saúde mental, então eu nem dou muita atenção. Com certeza tem muitas coisas em termos de liderança feminina que não aconteceria se eu fosse um homem. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas positivas que não aconteceria se eu fosse um homem. Eu acho que você falou que é uma coisa interessante, que no câmbio tem muito mais mulher. Eu acho que a mulher, para ela chegar em cargos de liderança, ela precisa ser muito mais técnica. É raro a mulher falar algo com propriedade que ela não de fato sabe o que ela está falando numa mesa de reunião. Ela precisa chegar muito, muito bem preparada. Ela precisa chegar, quando ela abre a boca, ela precisa saber o que ela está falando. A mulher, ela não tem, pelo menos no mercado de trabalho que eu estou inserida, ela não tem o luxo de bullshit. De jogar um verde ali. Ela não tem o luxo de bullshit. Mas tem muita gente jogando verde aí no mercado. Ela não tem o luxo de bullshit. Então, eu, pessoalmente, sempre fui muito dependente de chegar muito preparada nos lugares. Porque, enfim, a gente não tem esse luxo. E eu acho que por isso que no mercado de câmbio tem muita mulher hoje na liderança, porque é um mercado muito técnico, que demanda muito estudo e que a mulher já tem essa inclinação. Então, eu acho interessante. Mas, dito isso, eu, desde o Pinheiro Neto, e não é por bias, eu prometo, as melhores pessoas que eu já trabalhei são mulheres. Óbvio, tem homens ótimos, tem homens maravilhosos. Mas quando a mulher está em cargo de liderança, elas são muito técnicas. E elas ensinam muito bem. Então, eu tenho até hoje... E é engraçado que eu te contei no comecinho que qualquer mulher que eu vejo no mercado, eu já trago para perto. Porque, para mim, é muito importante ter uma pessoa para conversar. Não que a gente fale sobre como eu sou uma mulher no mercado, mas Sim. eu me sinto muito mais próxima. Enfim, é mais gostoso. Teve alguém que te ajudou ou algum momento que foi importante para você... se formar e se entender assim como líder também, porque
Eu não sei qual que eram as suas impressões, mas entre almejar uma posição de liderança e alcançá-la, e de repente falar, eita, o rojão é maior do que eu imaginava. Como é que foi isso? Sim, Assim? eu gosto muito de eu tenho mentores, que eu converso diariamente, mas sobre liderança, eu tive uma educação desde pequenininha muito forte em casa Legal, de mercado de trabalho, legal. muito forte. Então, meus pais sempre foram bem categóricos nesse ponto. Então, eu fui treinada. Legal. É bom que chega na hora Eu fui do exercício treinada. E prático. várias vezes eu ligo, eu falo, pai, aí ele já tá lá. Muito Ele é bom. bom. Bom, obrigado, viu? Adorei o Obrigada a papo. você, Foi muito adorei bom. também. Obrigado pela participação no Achei que passou muito episódio. rápido. Passa muito rápido mesmo. Então, de novo, assim, obrigado. A gente fica aí acompanhando o mercado, espera as novidades. A gente está de portas abertas para receber vocês de novo. E eu vou dar só mais um recadinho para nossa audiência. Vocês já sabem, pessoal, tem uma matéria sobre esse episódio lá no nosso portal. Então, follow the money. Entre lá, letsmoney.com.br, lá você consegue ter todos os detalhes. O jornalista que fez essa matéria, o Gabriel, tá. Não sou eu, é o outro Gabriel, tá? O Gabriel Rios produziu uma matéria sobre esse episódio, está lá disponível no nosso portal. E temos também matérias de todos os outros podcasts que a gente grava aqui. Então, se algum não deu para assistir, você consegue acompanhar ali e compartilhar com todo mundo do seu time. Assina a nossa newsletter para receber os nossos highlights do mercado todas as terças-feiras. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, tchau, tchau. Valeu!